Mais uma aula aí de história com a temática da Era Vargas. Nós já vimos na aula passada que Getúlio Vargas pode ser considerado um bom presidente ou um mau presidente, porque tem coisas no seu governo que são positivas e tem coisas que são negativas. Mas, no geral, aprendemos aqui que Getúlio Vargas foi um presidente que assumiu o poder através de um golpe de Estado. Ele assumiu o poder num golpe auxiliado aí por uma aliança liberal e com o apoio do Exército Brasileiro. A Era Vargas, nós vimos também, pode ser dividida em 3 períodos: o governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 34 a 37, e o governo ditatorial ou Estado Novo, de 1937 até 1945. Nós estamos estudando, lembrando mais uma vez, apenas aquele período ininterrupto de 15 anos que ele passou no poder. Então, esse período é que a gente chama de Era Vargas. Nós vamos à segunda parte desse estudo e vamos estudar sobre o governo constitucional de 1934 até 1937. Primeira coisa que você vai ter que assimilar é que todas aquelas ideias que Getúlio tinha feito a respeito dos direitos trabalhistas, aquelas coisas todas, o voto da mulher, tudo, ele inseriu agora na Constituição de 1934. Tá? Essa Assembleia ela acabou, então, por eleger o Getúlio Vargas para mais um período de 4 anos. Lembra que ele estava no poder de 30 a 34 como governo provisório e de 1934 até em diante ele foi eleito indiretamente. O que é uma eleição indireta? Só os deputados que elegem o presidente. Então, isso é indireto. Tá? Então, esses deputados elegeram Getúlio Vargas como novo presidente do Brasil. Tá? Então, aqui nós temos uma charge, né? Que charges são muito boas para contar a história. Então, está aí, por ocasião da solenidade realizada essa tarde no Palácio Tiradentes, que era a sede do governo, o senhor Getúlio Vargas leu o Manifesto da Nação, historiando os trabalhos do governo provisório. O problema do Brasil é a Constituição brasileira. O primeiro dever do governante é tirar o povo da canga obscura que tem envolvido pelos séculos afora. Né? Então, meus senhores, agora o senhor chefe do governo provisório vai transmitir o cargo, o governo, após as formalidades legais, ao presidente constitucional da República, que é ele mesmo. Né? Então, essa é a graça da charge. O Getúlio Vargas deixa o governo provisório e ele mesmo assume o governo constitucional. Tá? Então, essa é a graça dessa chargezinha e que mostra mais ou menos como é que foi essa mudança que não mudou nada. Né? Então, vamos a essa Constituição de 1934. O que ela prescrevia? Voto secreto, que é uma reivindicação dos eleitores, né? Porque com o voto aberto, os coronéis faziam pressão sobre os eleitores. Então, o voto secreto é uma conquista. O pessoal de hoje é que não sabe usar esse direito. Porque a primeira coisa que o pessoal faz quando tem uma eleição é declarar o seu voto, um candidato. O cara bota adesivo na casa, no carro, adesiva o corpo todo e sai com a bandeira na rua dizendo para quem votou, bota em todas as suas redes sociais. E isso dá certo quando o cara ganha, que aí aquele cara diz assim, fulano foi meu eleitor, vou beneficiá-lo com alguma coisa. Mas se perder, dá muito errado, porque o outro vai persegui-lo. Infelizmente, é assim que acontece. Deveríamos manter o voto secreto, não revelar para ninguém, não sofrer pressão de ninguém. Se todo mundo mantivesse o voto secreto, ninguém podia fazer pressão sobre ninguém. Tá? Então, o voto secreto é uma conquista. E o voto das mulheres, gente.
Só tem 90 anos que as mulheres podem votar. É uma conquista, tá? É inexplicável alguém que discrimina as mulheres. Então, você, pessoa, estudante, vamos valorizar as conquistas das mulheres. E os direitos trabalhistas, férias, 13º, aposentadoria, essas coisas todas, carga horária, salário mínimo, tudo isso foi assegurado na Constituição. A Constituição também teve um viés nacionalista na área da economia. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos privilegiar o capital nacional, as empresas nacionais, e em detrimento das empresas internacionais. Então, vamos privilegiar essas empresas do país. O mandato presidencial de 4 anos, e o modelo dessa Constituição foi a República de Weimar, a República da Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, beleza? Bom, tá aí a capa dessa Constituição, ainda chamando o Brasil de Estados Unidos do Brasil, mas agora já mudando a grafia. Você lembra que na Constituição de 1891, o Brasil era escrito com Z, tá? Então mudou um pouco a grafia aqui, beleza? Mas ainda era o nome Estados Unidos do Brasil. Tá? Então, outra charge agora da revista O Cruzeiro, tá? Que fala aqui loucuras, desmaios de outubro. Então, quando as circunstâncias permitem, moço, esse bonde passa na Rua da Constituição, e aí o maquinista diz assim, às vezes. Então, era uma crítica a respeito do governo chamado constitucional. Tem a lei, mas só vai cumprir às vezes. Tá? Bom, criou-se então sobre as leis trabalhistas. Olha, nessa questão aqui, a gente tem que reconhecer que o governo getulista foi bom para os trabalhadores. Foi realmente aqui um pai dos pobres, né? Porque criou o salário mínimo, que era uma garantia de que todo trabalhador ia ganhar pelo menos aquilo. Tá? Infelizmente, aquela charge anterior aplica-se aqui. Você vai dizer assim, essa Constituição valeu para todo mundo? Não. Principalmente para quem trabalha na zona rural. Isso não valeu muito. Mas para os trabalhadores urbanos, criação do salário mínimo. E era um salário bacana. Fosse atualizado perfeitamente como ele foi criado até hoje, ele estaria hoje valendo quase 7 mil reais. Tá? Então, com o tempo, ele foi sendo desvalorizado. Tá? Mas o salário mínimo, quando foi criado, era um salário muito bom. Tá? Ou pelo menos que garantia o mínimo de direitos para as pessoas. Tá? Criou o Instituto de Assistências e Previdência Social, IAPS. Esse instituto era para assegurar a aposentadoria dos trabalhadores. Então, o pessoal ia contribuir, o patrão ia contribuir e aí ia gerar a aposentadoria. No entanto, autorizou poucos partidos políticos. A Aliança Nacional Libertadora, que era liderada por Carlos Prestes, reunia setores da direita, do centro e da esquerda, né? Inclusive, o Partido Comunista apoiava essa Aliança Nacional Libertadora. Inclusive, o Carlos Prestes aqui, que era do Partido Comunista, estava integrando essa Aliança Nacional Libertadora. E a AIB, Ação Integralista Brasileira, liderado por Plínio Salgado. Esse grupo aqui era um grupo muito radical, fascista, admirador aí do Hitler, desses caras aí que estavam bombando na Europa. Hitler, Mussolini, estava então a Aliança Integradora Brasileira, era essa fascista. Um dia desses, acho que teve uma bomba que estourou lá no Porta dos Fundos, aquele
canal do YouTube, então eles tinham um escritório deles, a filmadora deles, da produtora, e teve uma bomba que explodiu na porta da porta dos fundos, né? Então, quem assumiu esse atentado foi esses caras aqui, do integralismo brasileiro, né? Estão se dizendo seguidores dessa ação integralista brasileira da década de 1930 e 1940. Tá? Muito bem, tá aí o pessoal da ação integralista, você vê que parece mesmo com o pessoal lá do totalitarismo nazista. Inclusive, eles tinham aqui um símbolo que era essa letra grega aqui, era símbolo do integralismo brasileiro. Eles não usavam a suástica, não. Eles usavam essa letra, se eu não me engano, é o epson. Tá? E a saudação deles era uma saudação indígena, que é usada aí pelos tupinambás na época do Brasil Colônia. Anauê, Anauê. Os caras levantavam a mão aqui, se cumprimentavam assim. Coisa meio boiolada aí. Mas eles diziam que era muito macho. Então, era assim que eles se cumprimentavam. Ação integralista brasileira. Então, muito inspirada lá no nazismo mesmo. Aqui a águia, como símbolo aí de vitória, de poder, todo mundo militarizado, uniformizado. Então, eles faziam aí seus congressos, tinha muita gente que seguia essa turma aí, beleza? Bom, em 1935, houve aqui no Brasil um plano muito mal engembrado aí de golpe de Estado. Eles chamaram isso de intentona comunista. Intentona comunista seria assim, uma tentativa de os comunistas de assumirem o poder. Mas foi uma coisa muito amadora, né? E aí ficou aquela imagem no Brasil de que os comunistas estão chegando aqui. E naquela época, tinha uma coisa que o povo mais tinha medo no mundo, era de comunismo. Se espalhava muitas fake news sobre os comunistas e muitas verdades sobre os comunistas também. Então, virava aquela coisa meio assim assustadora, ser comunista e tal, e tal, e tal. Então, criou-se essa ideia, os comunistas estão sempre de olho tentando dominar o país, né? Em 1938, estava programada, então, a eleição no Brasil para presidente. Já tinha, inclusive, dois candidatos, Armando Salles de Oliveira e José Américo de Oliveira. Tá? Então, dois candidatos tentando aí essa eleição para presidente. Mas aí o que acontece? O Getúlio, alegando aí, desde essa época da intentona comunista, ele alegou que tinha um plano secreto com apoio dos russos, de um suposto agente secreto russo chamado Corren, né, que teria um plano para tomar o poder no Brasil. Né? Então, criaram esse dossiê Corren, né? E depois se descobriu que esse plano era falso, tinha sido escrito pelos assessores do Getúlio, e aí o pessoal usou esse falso dossiê para justificar o Getúlio Vargas dar um golpe no Estado e dizer assim, nós estamos protegendo o Brasil contra os comunistas. Os comunistas estão querendo tomar o poder, os russos estão aí, então a gente descobriu o plano deles, que nós somos mais espertos que todo mundo, e aí nós vamos, então, para proteger o Brasil, nós vamos assumir todos os poderes aqui para não deixar os comunistas darem o golpe, nós vamos dar o nosso próprio golpe. Então, ele criou o Estado Novo, uma ditadura mais forte do que tinha tido até então, tá bom? Então, esse golpe de Estado do Getúlio foi o ponto principal. Na verdade, ele não queria sair do poder, né? Ia ter eleição em 1938, ele não podia concorrer, e aí ele resolveu dar esse golpe para continuar no poder e continuar implementando as mudanças que ele acreditavam que eram boas para o país, né? Então, Getúlio Vargas era aquele tipo de governo assim,
eu só penso no bem do país, eu quero só fazer mudanças para melhorar a vida do povo e eu vou fazer isso de qualquer jeito, custe o que custar, querendo ou não, nem que o povo não queira, mas eu vou fazer, né? Então, era a ideia do Getúlio o tempo todo. Então, para isso, ele implantou o Estado Novo em 1937. O próprio nome Estado Novo já era uma propaganda. Então, esse aqui ele vai se moldar no mesmo estilo dos nazistas e dos fascistas na Europa. Então, o nome Estado Novo já colocava para as pessoas aquela ideia de que tudo que vinha antes estava errado, era velho, ultrapassado, arcaico, e que agora sim que ele ia fazer as coisas ficarem boas, ok? Bom, então quais são aí as primeiras medidas do Estado Novo? Derrubou a Constituição de 34, criou a nova Constituição, agora ela não foi mais promulgada, ela foi outorgada. O que quer dizer isso, professor? A Constituição ela pode ser promulgada, que é votada pelos deputados representantes do povo, os constituintes, ou pode ser outorgada, quer dizer, o pessoal, junto à equipe ali, elas fazem a Constituição e o governo é que entrega ela para o povo, outorga ela ao povo, né? Então, não é feita com deputados, nem com constituintes, nem com representantes do povo, mas pelo próprio governo. Tá? Então, foi assim que foi confeccionada a Constituição de 1937 com a contribuição maciça de um jurista chamado Francisco Campos. Ela é conhecida como a Constituição Polaca, polaca em referência aí, aos gaúchos e aos os europeus, os fascistas, né, da Polônia. Então, estabeleceu um mandato de presidente de 6 anos, proibiu greve, o sindicalismo agora ia ser controlado pelo Estado, recebeu o nome de pelego. Tá? Não sei se você sabe o que é o pelego. Pelego é uma manta que coloca embaixo da cela. Então, por isso que esse sindicalismo ele foi apelidado de pelego. Quer dizer, ele só serve o seguinte, para forrar um pouquinho as costas do trabalhador, o patrão sentar em cima. Tá? Então, mais ou menos dizer assim, olha, o sindicalismo pelego, ele amacia um pouco as costas do trabalhador para ele não sentir tanto o peso da cela do patrão e do governo, né, que vão sentar em cima dele. Então, sindicalismo pelego é um sindicalismo que estava a serviço mais do governo e dos patrões do que dos trabalhadores. Interventores nos estados, de novo, igual lá quando começou o getulismo, criou o Conselho de Economia Nacional, que ia controlar a política pública da economia, né? Então, esse Conselho Econômico Nacional iria controlar a política econômica brasileira. Né? Outra coisa importante do Estado Novo foi a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Por esse departamento, ele ia censurar os jornais, as revistas, o rádio. Nenhuma notícia que fosse desagradável ao governo podia ser publicada. Só podia ser publicado as coisas que agradassem ao governo. Ele criou, inclusive, um programa do governo chamado Hora do Brasil, que existe até hoje, né? Com a ideia de Philipp Miller, que inspirou-se nos nazistas de Joseph Goebbels, as ideias nazistas de Joseph Goebbels. Então, essa Hora do Brasil falava aí do governo o tempo todo, bem das obras do governo, elogiava o governo e etc. Tá? O DIP censurou tudo, a Hora do Brasil falava bem do governo e aí, em geral, tinha também muitos eventos, como desfiles, shows, tudo para manter a população inspirada, motivada, achando que estava de vento em popa, o Brasil progredindo. O Getúlio era o cara, né? Então, havia cartilhas para as escolas, para os estudantes, muita propaganda no rádio, especialmente, nos jornais, os desfiles dos trabalhadores, especialmente do dia 1º de maio,
endeusava o Getúlio como o pai dos pobres, que deu as leis trabalhistas para os trabalhadores e etc. e tal, e tal, e tal. Tá? Bom, aqui está a cartilha Juventude no Estado Novo, ensinava os jovens a valores como patriotismo, essas coisas todas, e colocava o Getúlio Vargas como um cara sempre simpático, amigo de todo mundo, que estava aí só fazendo o bem pelo país. Uma frase aqui da cartilha. Crianças, aprendendo no lar e na escola o culto à pátria, trareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só amor constrói, e amando o Brasil, força somente o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. Né? Sempre esses discursos ufanistas de pátria, grandeza e tal, e escondendo as mazelas, a pobreza que tinha no Brasil, essas coisas todas. Né? Então, está aí mais propagandas. Uma outra coisa que foi super interessante foi a instituição nas escolas de comemorações do Estado Nacional. Né? Se tornou uma coisa bem feita em todas as escolas, ter comemorações das datas cívicas, que era para incutir na cabeça das pessoas esse patriotismo ufanista. Né? Então, 7 de setembro, o 21 de abril do Tiradentes, tudo, o 15 de novembro, tudo viraram datas extremamente comemoradas em todos os em todas as escolas, né? Com desfiles, honrarias, etc., para incutir nas pessoas os valores de amor à pátria, essas coisas todas que, segundo o Getúlio, era essencial para o país desenvolver. Né? Então, Getúlio, apresentado aqui, ó, amigo das crianças. Né? Todos os livros didáticos tinham que ter esse carimbo do DIP, senão ele não podia circular. Tá? Então, a propaganda era o forte do governo do Estado Novo. Né? Então, está aí outra cartilha aqui para as crianças, Getúlio Vargas e sua vida, o Brasil Novo para a criança brasileira. Né? Então, aí mostrava como é que era a vida do Getúlio Vargas nesse período. Então, pessoal, as propagandas realmente aí eram forte. Nós verificamos aí muito dessa questão que foi copiada dos governos fascistas europeus. Beleza? Bom, vamos dar uma pausa aqui mais uma vez. Próxima aula a gente continua falando aí sobre o Estado Novo e o Brasil nesse período até 1945. Até mais. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir, a todos nós. Tchauzinho.